Para quem não sabe, isso daqui não é uma tabela de cruzamentos consanguíneos. Isso é um esquema de cruzamentos utilizado principalmente por pecuaristas. E o objetivo desse esquema é criar animais puros por cruza. Existem animais puros de origem e animais puros por cruza. Mas calma, eu vou chegar no galo moura. Primeiro vocês precisam entender por que esse tipo de cruzamento é prejudicial para o galo moura e não vai levar o trabalho de vocês a lugar nenhum. E o objetivo desse tipo de cruzamento é trazer um custo menor para o produtor. Pois imagina aí um produtor que quer trabalhar com Angus e com Nelore. O objetivo desse tipo de cruzamento é criar um animal híbrido com maior marmoreio e também boa rusticidade. Então, ele sempre vai precisar investir em reprodutores e matrizes de qualidade. E ao invés de sempre estar comprando, o que eles fazem? Eles criam seus próprios reprodutores e matrizes puros por cruza. Ou seja, eles pegam ali mais ou menos 4 animais machos Nelore e 4 fêmeas Angus, por exemplo, ou vice-versa, e vão levando esses cruzamentos até a 5ª geração sem usar consanguinidade, apenas usando o resultado do primeiro cruzamento, voltando no segundo melhor reprodutor e na segunda melhor matriz, e assim consequentemente. E o resultado disso na 5ª geração é um animal puro por cruza, sem consanguinidade. Para quem não sabe, a consanguinidade na pecuária ela tem um limite máximo. O coeficiente de consanguinidade no melhoramento genético da pecuária ele precisa ser baixo. Então a consanguinidade não faz muito sentido lá. Tem alguns trabalhos que é mais funcional, é necessário. Porém, eles têm a ajuda de um médico veterinário especializado ou um engenheiro agrônomo. Eles não estão só. Já nós, galistas, estamos só largados em meio à desinformação e muita conversa furada por aí pela internet de pessoas fracassadas nesse tipo de trabalho, que infelizmente não estudaram e não se capacitaram para ter pelo menos uma noção de que isso está errado. Então, meu objetivo nesse vídeo é abrir o teu olho e te mostrar que existem formas muito mais eficientes e corretas de fazer esse tipo de trabalho. Primeiro, vamos falar da consanguinidade. A consanguinidade, muito pelo contrário do que a maioria dos galistas ignorantes acreditam, ela não foi descoberta pelo homem. A consanguinidade o homem observou de forma natural o que acontecia na natureza. Por exemplo, em uma ilha isolada, onde esses animais não tinham acesso a outros animais da mesma espécie, acontecia nessa ilha cruzamentos consanguíneos e lá, de forma natural, havia a seleção natural, os animais com problemas não conseguiam se reproduzir, morriam durante a infância ou na fase adulta, e somente os animais consanguíneos saudáveis conseguiam transmitir suas características. E isso aconteceu em muitas outras raças ou espécies na natureza, de forma natural. O homem observou isso e percebeu que poderia tirar proveito da consanguinidade. Um estudo mais recente que eu posso citar, que eu conheço, uma revista chamada BMC Biology, lá dos Estados Unidos, publicou um estudo no qual pegaram 800 aves para tentar descobrir uma ancestralidade em comum dessas aves. E óbvio, como vocês já sabem, chegaram lá no os galos banquiva, ou seja, o banquiva lá da natureza, ele é um dos ancestrais em comum dessas aves modernas que temos hoje, como todos vocês já sabem. E o que foi de interessante que se observou nesse estudo? A degeneração que tem na galinha moderna devido à consanguinidade que houve durante o processo de domesticação das galinhas. E muitas raças foram criadas dessa forma, através da consanguinidade, porém agora meio que controlada pelo ser humano. Porém sem conhecimento, sem nada técnico, nem havia na época esse tipo de coisa, mas o fato é que eles descobriram isso, a presença de muitos genes deletérios de forma heterozigótica, assim, ela está lá meio que camuflada, escondida no genoma das aves, porém detectaram isso e descobriram que óbvio foi através de consanguinidade. E o que é que eu quero dizer com isso? A consanguinidade, quando bem explorada, usada de forma correta, ela traz benefícios e ajuda na fixação e evolução, no nosso caso, das nossas aves.
porém precisa de certo conhecimento para fazer isso. E tudo isso vocês podem pesquisar na internet, não é achismo meu, esse estudo está lá, é só pesquisar, vou deixar aqui na tela alguma coisa para vocês se referenciarem e pesquisar no Google, onde vocês quiserem. Enfim, não é coisa da minha cabeça, isso é o estudo mais recente que eu conheço, é só entrar lá e traduzir para o português que vocês vão ler tudo isso que eu estou falando. E a consanguinidade sozinha traz muitos problemas, principalmente para aquele criador que faz tudo no achismo, não anota nada, não guarda dados, não consegue ter uma métrica da evolução ou perca que aquelas aves estão tendo ao longo do processo. E isso é um grande problema. A consanguinidade precisa de uma tabela funcional, é aí que entra a tabela de Felt, na qual eu vou falar nesse vídeo, e também da estatística. Sem a estatística, um trabalho de consanguinidade é meio que no achismo, pois é a estatística que vai mostrar para a gente como que aqueles genes estão presentes, a forma que ele está sendo fixada, a presença desses genes na população dessas aves, dos genes envolvidos nas características que estamos trabalhando. E principalmente no nosso caso, trabalhamos com características comportamentais. Esse esquema de cruzamentos que eu mostrei no início, ele é muito bom quando se fala de morfologia, por isso que ele é usado pelos pecuaristas de forma profissional, com apoio de médicos veterinários especializados e outros profissionais da área. Porém, no nosso caso, a gente precisa da estatística, não temos um laboratório ao nosso apoio, nem profissionais especializados, até porque eu te garanto que 90% do que tu vai estudar numa faculdade não vai se aplicar ao galo Moura, vocês vão perceber, e é por isso que muitos fracassam no melhoramento genético do galo Moura. Exemplo da herdabilidade é praticamente zero. A interação gênica aditiva no galo Moura ela é muito pequena, insignificante, chega a ser insignificante. Porém, tem outros cálculos estatísticos que conseguem nos ajudar e muito. Quem lá paga o meu curso lá, R$ 39,90, muito caro o meu curso, tem acesso a todo esse conhecimento que eu não posso falar aqui, que todos os vídeos que eu falo sobre o assunto aqui no YouTube ele é banido, vocês sabem muito bem o porquê. Tem muitas denúncias, principalmente de galhistas que ficam com raiva pelas coisas que eu falo e denunciam meus vídeos. Mas enfim, o que eu não posso falar aqui está presente lá nesse curso. E lá para os alunos tem essa planilha ela é automática. Você só precisa cadastrar lá suas aves, alimentar essa planilha e ela faz de forma automática. E também lá eu ensino como interpretar o resultado dessa planilha para que vocês consigam acompanhar o desenvolvimento de suas aves. E esse tipo de trabalho, trabalhando com características comportamental, infelizmente não é para qualquer um. Se não tiver conhecimento, o fracasso é garantido. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu curso. Mas voltando para a tabela de Felt, que agora essa sim é funcional, ela ajuda e muito, ela traz para a gente uma gama de possibilidades de soluções de problemas que podem vir a surgir. Devido a ela ter vários grupos, eu posso voltar um cruzamento, selecionar, trocar uma ave no qual o resultado deu problema. Existem várias formas de trabalhar com a tabela de Felt. No início é preciso iniciar com apenas um casal inicial. Quando vamos unir linhagens, por exemplo, no meu caso, que eu ensino e uso linhagens paralelas sempre, quando vamos unir essa linhagem para aumentar a evolução, garantir ainda mais a evolução das nossas aves com novas características que vão se complementar, já não vamos mais iniciar com apenas um casal. Ao invés de apenas um casal, vamos usar vários casais iniciais para formar uma só linhagem. E lá eu ensino como fazer isso. A tabela de Felt ela é dividida em 3 grandes grupos. E entender a função de cada um desses grupos é o que faz abrir a mente de quem está trabalhando com a tabela de Felt. Os cruzamentos é de acordo com o gosto, aquilo que o criador está buscando no trabalho. Mas entender a função de cada um desses 3 grandes grupos é o que vai te dar uma clareza e como usar a tabela de Felt. O primeiro grupo que eu vou falar é os animais de sangue concentrado do macho inicial. Por exemplo, a gente vai começar com um casal e partindo desse casal vamos criar toda uma linhagem bem trabalhada, bem selecionada, excluindo tudo aquilo que
é necessário. Lembra, presta atenção, vocês que estão trabalhando com a tabela de Feld, principalmente os alunos do meu curso. Eu já falei lá no curso e vou falar aqui para quem ainda não comprou, quem não teve acesso. Quando o animal está na natureza, ali o ambiente que ele está vai eliminar todos os animais que não são bons para aquele ambiente, que não tem os genes necessários, a interação gênica necessária daquela característica para aquele ambiente. Esse animal vai ser eliminado e muito difícil, principalmente no galo. Esses animais que não forem eliminados no processo natural, como eles vão competir pelas fêmeas, ele nunca vai passar suas características boas se ele não a possui. Ele vai, como vocês sabem, ele vai perder para o animal mais dominante por causa das melhores características. No nosso caso, somos nós o ambiente, nós vamos decidir a alimentação e vamos decidir quem fica e quem sai. Esse é um dos segredos, dos pilares, é a seleção. Então, não adianta nada vocês entenderem o que eu estou falando a respeito da tabela e errar na seleção. A seleção também precisa da estatística. A estatística que vai mostrar para nós os melhores reprodutores. Às vezes, por exemplo, quem faz melhoramento genético em outros animais sabe disso. A gente tem ali um animal excelente, com boas características, e a gente acha que aquele é o melhor reprodutor. Quando vamos fazer uma análise estatística e colocamos na ponta da caneta ou na planilha, a gente vai identificar animais muito superiores a esse. E aí que está o segredo da estatística, ela é muito necessária no nosso trabalho. E no grupo de sangue concentrado do macho, vamos dividir a tabela no meio. No meio vai ter os animais de meio sangue, um lado da fêmea e outro lado do macho. No lado do macho, vamos trabalhar selecionando os animais portadores das boas características do macho, e principalmente os que ainda possuem também características da fêmea inicial. Isso é muito importante, esses animais que têm essas características, é sinal porque já está se somando ali no grupo de sangue concentrado. Do mesmo modo, esse tipo de análise tem que ser feita no lado de sangue concentrado da fêmea. Os animais com maior parte de genes envolvidos ali oriundos da fêmea inicial, ou seja, as boas características da fêmea inicial, e também como tem um percentual pequeno de genes do macho inicial, seria bom que a gente pudesse também selecionar os animais que já tem também ali, apesar de ter maior parte de genes da fêmea, também que tem algumas características que são oriundas do macho inicial. E o grande benefício de se atentar a esses detalhes na seleção é que quando formos unir esses casais para tirar os animais de sangue concentrado numa linhagem, é que temos a probabilidade de unir essas características no percentual muito maior desses filhos de meio sangue. Isso resulta num aproveitamento melhor. Lembrando aqui, eu quero deixar bem claro para vocês, isso é um trabalho de melhoramento genético, isso não vai te garantir a vitória. A vitória é muito complexa em um desfile, em uma feira de exposição. Então, estatisticamente, isso vai te dar maiores chances de ter um percentual maior de animais vitoriosos, porque vocês estão trabalhando em cima de características. Outro detalhe muito importante, a gente vai trabalhar com característica, não vamos trabalhar com nome. Vocês nunca vão ter nesse tipo de trabalho um único animal grande reprodutor. Vocês vão ter vários animais com vários perfis. Cada um vai herdar uma parte dessas características dos animais iniciais. E por que isso acontece? Vocês precisam entender também. Vocês nunca vão conseguir, isso pode acontecer, estamos falando de estatística, de genética, de um desses reprodutores ou matrizes de sangue concentrado, nele já está reunida todas as boas características, esse é o objetivo, mas isso é um pouco difícil e complexo. Então o segredo é identificar nesses grupos de sangue concentrado os animais portadores das melhores características, das características que vocês mais desejam. E escolher esses animais, e nos filhos de meio sangue é onde vai ter o aproveitamento maior. Respondendo aqui a pergunta que todo mundo faz, galo consanguíneo serve para feiras de exposição? O que eu posso adiantar para vocês que os animais de sangue concentrado, eles demoram um pouco mais para aprontar,
eles são mais lentos. Os animais de meio sangue, que porém são consanguíneos ainda, também são um pouco mais lentos, demoram um pouco mais para aprontar. Porém, esses de meio sangue são muito mais superiores aos seus pais. E esses de meio sangue, sim, eu posso dizer para vocês, vai ter um aproveitamento melhor nas feiras de exposição. Já os animais de sangue concentrado não quer dizer que ele também não serve. Nos animais de sangue concentrado, essas boas características elas vão estar dispersas, elas vão estar mais dispersas. Ou seja, vamos supor que saiu 5 machos de uma ninhada. Essas boas características da fêmea inicial, elas vão estar divididas nesses 5 machos. E isso aí já faz com que o aproveitamento nos animais de sangue concentrado seja menor. É óbvio que vocês também precisam entender que os animais de sangue concentrado, o objetivo neles é formar reprodutores para transmitir essas boas características. Já nos filhos de meio sangue, que são consanguíneos, são esses animais que vão ser melhores candidatos para feiras de exposições. E quando eu pego esse animal de sangue concentrado e cruzo com uma outra linhagem paralela, o fruto desse cruzamento vai ser um animal não consanguíneo. E é nesse animal que vai ter a potencialização máxima da expressão dessas características que vocês estão trabalhando. Esse é a cereja do nosso trabalho, esse é o resultado que buscamos. Trabalhamos com a consanguinidade para fixar características, formar reprodutores, e quando unirmos esses animais e tirar as aves que não vão ser consanguíneas, vai ser aí que vamos ver o resultado do nosso trabalho. Mas muitos vão pensar assim, eu vou passar 10 anos esperando para que tudo isso aconteça, eu vou passar 6 anos esperando para chegar a isso, eu não vou de maneira nenhuma perder meu tempo com isso. Porém, vocês que pensam assim, continuam na mesmice, tendo que investir sempre, porque o cruzamento de vocês sempre vai estar em diluição de boas características, enquanto quem faz esse tipo de trabalho aqui possui uma gama de reprodutores confirmados que tem a capacidade de transmitir essas boas características para os seus filhos. Aí fica a pergunta, o que é que vocês acham que mais vale a pena? Então me diz aí, quem que está perdendo tempo? Se é nós que fazemos esse tipo de trabalho, ou se são vocês que são haters, mas que não têm condições de comprar animais de onde querem. E aí, quem que está perdendo tempo? Mas tem um grande problema que muitas pessoas enfrentam quando iniciam esse tipo de trabalho. Como fazer isso com pouco espaço? Como fazer isso tendo um custo menor? Nesse vídeo aqui, eu ensino e mostro como fazer esse tipo de coisa.